Sonhar é se comprometer com nós mesmos, com o futuro. Cada sonho realizado é um compromisso que se cumpre. O Recife sonhou com educação de qualidade e sonhou com uma saúde melhor. Viver numa cidade melhor é o sonho que nos une, porque é dos sonhos da gente que o Recife se faz. Sonhar é se comprometer. Bom dia, pessoal. Ainda é bom dia. Meu nome é Breno Carvalho, eu coordeno o curso de Jogos Digitais. Vitor é que vai falar mesmo do tema. O que vocês vão ver hoje, ele sugeriu numa disciplina que era para a gente pesquisar sobre comportamento de sociedade digital, algumas coisas que não aconteciam no século passado ou em 2000, e hoje a gente tem outro tipo de comportamento, inclusive dando até problemas físicos ou questões de legislação, no caso do digital, né? E aí ele falou: Breno, tem esse tema aqui, jogador tóxico. Eu disse: que danada é isso, cara? E aí ele me mostrou algumas situações, lembrei de alguns casos de, inclusive, jogadores americanos gostarem que os brasileiros estavam banindo um determinado tipo de jogo, que os caras não prestavam, e gerou uma série de reportagens, comentários no Facebook. E a intenção no trabalho era detectar alguns comportamentos que a gente pode terminar fazendo uma trollagem, fazendo alguma besteira, e que está machucando um cara do outro lado, ou até o teu colega que está no outro apartamento, né? Eu tenho 2 contas no LoL que os meus sobrinhos colocaram, joguei com eles, mas eu sou da geração meio passada e só levava na cabeça. Mas aí a intenção a gente propôs para mostrar algumas situações que pode ser que a gente cometa e não venha denigrir a situação do jogador brasileiro em si. E na palestra, Vitor também vai mostrar que houve casos, inclusive, que a polícia chegou e diz: ei, tio, maneira aí na onda que a gente tá te cercando. Então, com vocês aí, Vitor. Opa, bom dia, pessoal. Um aviso antes de começar: se vocês têm algum amigo, algum conhecido aí que quisessem ver a palestra e não pôde estar aqui, infelizmente, ou então não tá ligado, dá um toque para ele. Fulano, vamos falar sobre tu aqui. Pronto. Beleza, vamos começar. Primeiro, quem é esse cara aí, né? Bem, meu nome é Vitor Carvalho, fui aluno do curso de Jogos Digitais da Universidade Católica. Esse é meu 2º ano de Campus Party. Ano passado eu vim aqui como CRM. E bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto que está sendo bem discutido em várias comunidades de games, que são os jogadores tóxicos. E o tema vai ser uma análise comportamental dos jogadores brasileiros de League of Legends. Bem, alguém aí não conhece League of Legends? Não conhece? Beleza. Bem, League of Legends é um MOBA. League of Legends é um MOBA, um dos mais populares, eu acho que juntamente com o Dota. E ele vem crescendo cada vez mais a cada ano. Bem, e acho que em 2013, foi em 2014, ele alcançou a taxa de 67 milhões de jogadores, em constante crescimento. E vou mostrar para vocês o trailer do jogo, para vocês sentirem como é o clima, mais ou menos. Vou mostrar o trailer cinemático. Bora ver como é que é o clima do jogo aí.
Vocês viram aí o trailer cinemático do League of Legends. Bem, tem alguns elementos bem interessantes nele, que remetem a uma partida normal, como, por exemplo, tem sempre o personagem icônico do League of Legends, o Darius. Ele tá lá todo fortão, OP, matando todo mundo. E a companheira da Ahri, aquela garota que tinha cauda de raposa, ela veio a morrer no começo, não foi? Bem, no final do vídeo, eles meio que se juntaram e conseguiram derrotar o inimigo. Ou seja, mesmo o trabalho de equipe faz com que situações que pareçam perdidas possam gerar bastante surpresa aí, né? Bem, temos no League of Legends um mapa bastante conhecido, que é o Summoner's Rift, mais famoso, que reúne 10 campeões, sendo 5 em cada time, na base ali azul e roxa. Esse é o antigo mapa. São 3 rotas principais e o objetivo é o mesmo: derrotar o Nexus inimigo, que é o centro da base. Bem, dentro do League of Legends, vocês podem estar presenciando algumas partidas que estejam perdendo por conta de algumas pessoas, específico por determinado comportamento. E eu vou falar um pouquinho sobre os jogadores tóxicos, né? O que são os jogadores tóxicos? Diferentemente do que se pensa, os jogadores tóxicos eles não são apenas aqueles que têm um mau comportamento. Porque muitas pessoas, vários de vocês que já jogaram League of Legends, já podem ter tido um mau comportamento dentro do jogo, mas não ter insistido nele. E mesmo assim ter ganho a partida, tudo tranquilo. Bem, os jogadores tóxicos se diferenciam da seguinte maneira: eles têm um comportamento, o mau comportamento, insistem nele e fazem com que esse mau comportamento se espalhe entre os outros integrantes do seu grupo, fazendo assim com que você venha a perder a partida, certo? Bem, mas qual é a motivação deles fazerem isso? Bem, algumas vezes pode ser simplesmente um mau dia, pode ser que eles sejam apenas trollzinhos de internet, que eles se divertem com o sofrimento dos outros. Bem, eu vou falar de um caso específico que aconteceu nos Estados Unidos, lá no Texas, o caso de Justin Carter, que ele, após jogar uma partida de League of Legends, ele soltou lá um comentário no Facebook dele: "Ah, sou louco mesmo, vou fazer um tiroteio numa creche, vou derramar o sangue de todo mundo lá e comer o coração das crianças." Bem, uma mulher de fora viu esse comentário infeliz do cara, ligou para a polícia. O cara foi preso por 4 meses, ficou mantido lá sob observação, apanhou dentro da polícia por conta disso, por conta de um comentário do Facebook. E teve de pagar uma fiança de $500 mil para poder sair. Quem pagou foi
alguém que se solidarizou com sua situação. E logo depois, isso foi em 2013, e até hoje, 2015, ele está sob condicional e a vida dele, assim, está atrasada completamente. Tudo porque ele não soube se comportar dentro de um jogo. Então, assim, quanto tempo isso vai demorar para acontecer aqui no Brasil, né? Mas, bem, lembrando que tem toda a questão dos Estados Unidos, como eles são com questão de terrorismo, mas... Bem, temos aí um relato de um jogador que ele fala sobre a sua experiência de jogar League of Legends, que ele adora jogar, como vários de vocês, como eu também já gostei muito de jogar, mas ele odeia. Ele ama League of Legends, mas odeia jogar. Por conta do comportamento dos jogadores, porque a comunidade em si, o que o jogo se tornou desde o início que foi desenvolvido pela empresa, a competição gerou discórdia entre os jogadores, sempre tentando atingir o metagame. E ele vai falar um pouco aí, esse vídeo é curto, ele vai falar um pouco aí da experiência dele. Vamos dar uma sacada no vídeo. One of the games I love most slowly turned into my bane and came so close to almost driving me insane. The game that could give me hours of enjoyment a day slowly faded to grey and on occasion made me question why I even played. But I never stopped. Albert Einstein once said, insanity is doing the same thing over and over again and expecting the results to change. See, for a long time, I believed that my actions in a community so large I couldn't begin to fathom wouldn't have a butterfly effect on the other players in my faction. We never saw it coming. From the moment we downloaded the launcher and typed in the summoner name we thought of and chosen, little did we know that we'd opened up a world that would cause us to feel like we're going through the motions. None of us knew that when we started that very first match, and I know you will remember it, I know you can remember this, how that match would start something and spark something embedded inside of us, that desire to win. Victory was something we strived for and we logged on every night for. The game was beautiful, magic, and it just so happened that there wasn't any meta, no team compilation that was better, because every player was innocent, and we didn't know the difference between who uses attack damage and AP, so daily we'd see people failing because they tried playing Swain AD. But we didn't care, that we could ignore, because we were too busy trying to get that infinity edge on Annie we've been saving for. So as a result, they'd feed, and we'd feed, but somehow, eventually, after what seemed like an eternity, we had that one game where we got our first victory, and it made it all worth it. All the frustration, the lack of team communication, the times we lost our patience, didn't matter, because that one victory was a defining moment, signaling that we had improved, and we savored every second of it. We come out on top somehow, nothing can stop us now. The battle was won, it was over, done. We were so happy. But through this hardship is where it all started. Even now I can't grasp it, because I don't know where we went wrong, but somewhere along the line we decided that scoring a win was more important than our teammates. Playing this game went from being an uphill struggle to improve to a downhill spiral of abuse. At what stage did we decide that we were any better? Like we never made the same mistake or gone outside the meta. But instead of showing some patience, we become filled with hatred. Now if I ever see a player raging at someone failing, I can feel my heart breaking, because I know that that person we've been labeling as toxic is someone we created. And I hate it. And recently, I can't seem to get a single game where a team will treat each other decently. It eats at me knowing I log onto League just to see people teasing and criticizing each other just because someone had a disagreement. I've already got 5 enemies on the other side. Why should I have to deal with 4 more on mine just because in that one Baron fight I mistimed my smite? People talk about this community like they're not part of it, but we are, and there's no masking it. If League of Legends was a living thing, we'd be the heart of it. And our heartbeat is stopped. So right now I'm jump starting it. I love League of Legends, but I hate playing it.
You want a reason to change? Take and pick. My reason is plain as this. I want to get that feeling back. Being in a match with complete strangers, but feeling like I'm playing with people who are the exact same as me. So let's bring that back. I miss feeling that. You have to be the change you wish to see in the world. So change. O seu sentimento de jogar e sobre tudo isso que eu falei, e que não depende apenas da empresa para ela apenas banir os jogadores, e sim depende da comunidade para ela voltar a ser como era antes. E como o meu orientador, o professor Breno Carvalho, aqui falou no início, dentro da Universidade Católica foi proposto para nós trabalharmos em cima desse assunto. E ao longo da pesquisa que eu fiz, eu vim a desenvolver uma tabela do qual eu coletei dados dos jogadores com qual participei e criei aí três tipos de infrações para cada elemento que eu observei de acordo com sites e fóruns de League of Legends que foram comentados por próprios usuários, moderadores da comunidade. E vamos dar uma olhada aí quais são os principais elementos de o que tem aí jogadores tóxicos espalhados. Bem, das infrações leves, do qual eu denominei leve, coloquei 3 elementos aí, que foram ausência em partida. Muitos jogadores, eles se ausentam em partidas por questão, por exemplo, simplesmente, vou fazer alguma coisa, vou deixar essa galera aí se ferrar e depois eu volto. Bem, isso aconteceu 2 vezes comigo, de 10 partidas que joguei. Outro elemento também que eu observei dentro dos fóruns foi a ausência de gente mandando spam no chat. No caso, enchendo o chat de palavras aleatórias, falando besteira, sabe? Poluindo a tela. E isso é ruim tanto para o seu time aliado que vê tudo isso, quanto para o time adversário, pois no League of Legends tem a opção de você poder falar com o time adversário também. Ser negativo daí teve presente em várias partidas que joguei, que no caso são aquelas pessoas que desistem antes de começar. Por exemplo, o cara pegou, falar de um caso que aconteceu numa partida que eu estava observando ontem. O cara pegou Anivia Jungle. Aí tem uns caras aí que já começam a chiar no começo, chorar, e já fica o jogo todinho falando: isso não vai dar certo, porque tal coisa, e fica botando um monte de empecilho, e isso atrapalha o próprio desempenho dele, que fica ocupado em que o cara pegou Anivia Jungle, do que focar no próprio herói, fazer um trabalho de equipe aí bacana para tentar virar o jogo a favor da sua própria equipe, né? Bem, para as infrações medianas, tivemos aí o abandono de partida, que é parecido com a ausência, mas tem como diferença a seguinte maneira: na ausência de partida, o cara às vezes voltou. O abandono de partida, o cara simplesmente fecha o jogo, sabe? Ele deixa o personagem dele onde que tiver que esteja, vai fazer qualquer outra coisa, às vezes nem volta para a partida também. E isso daí deixa um desequilíbrio muito grande, pois o jogo é composto de 10 jogadores e fica 4 contra 5, né? Fica um negócio meio complicado aí, principalmente dependendo de quem está fazendo isso. Pois no League of Legends, uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que matou vários jogadores, conseguiu acumular uma grande quantia de gold, tem equipamentos bons, a ausência dela vai fazer realmente bastante, como é que eu posso dizer, prejuízo, né, para sua equipe aliada. Bem,
Temos aí também a ofensa. Ofensa a jogadores é algo acontece em praticamente todas as partidas que eu joguei. E creio que vocês também sempre tem um cara aí que fica avacalhando aí, fica xingando a mãe, xingando meu irmão, o cara até, se brincar, o cara até se xinga aí. O cara tem a boca mais suja que tudo aí. Temos também o caso de assédio. Assédio acontece tanto para jogadores, homens quanto mulheres. E ontem eu estava dando uma olhada na internet e um jogador americano foi preso por conta de assédio, um jogador de League of Legends. O nome dele não pôde ser revelado por questões jurídicas, mas assédio é um problema grave que está acontecendo no League of Legends também e deve ser prestado atenção. Bem, várias pessoas também estão sendo difamadas durante a partida. Além disso, comportamentos obscenos também puderam ser observados durante as mesmas, do qual tiveram aí também vários jogadores. Bem, para as infrações graves, eu selecionei aí 4 elementos que foram assim, que eu, na minha opinião, achei uma porcaria, tipo, mais vergonhoso do que tudo isso que eu já citei já é vergonhoso. Isso daí é o pior de todos, que são racismo, que alguma pessoa comenta alguma coisa sobre, por exemplo, ser negro ou então ser índio, o cara começa a avacalhar falando porcaria. Tipo, claro, existem ferramentas para você reportar o jogador, mas já aconteceu isso em uma partida, nas 10 partidas que joguei, aconteceu isso uma vez. Essa daí é uma infração grave. Xenofobia também acontece. Não sei se com vocês já aconteceu também, mas por eu ser nordestino, pessoas já avacalharam comigo também, em partidas que eu joguei no ano passado e em 2013 também. Feed intencional, que é ficar se matando para a equipe inimiga, só para gerar gold a eles, para tipo, atrapalhar a sua equipe. Tu tá lá para se entreter, né? Então, isso daí tem nem lógica isso, velho. O cara entra na partida para ficar se matando. Enfim. E ameaças, que foi aquele caso que eu citei anteriormente do Justin, que ele foi preso aí por 4 meses e foi solto depois. Ameaças também acontecem aqui no Brasil. Todos esses elementos foram elementos que eu pesquisei dentro de partidas e nos sites e fóruns de brasileiros. Bem, agora, o que é que a empresa do League of Legends, a Riot, está fazendo quanto a isso? Bem, inicialmente, quanto em qualquer outra empresa, você simplesmente podia reportar o jogador e esse jogador, eles iriam analisar a situação e banir ele do jogo. Tiramos aquele elemento tóxico, tá tudo bem. Bem, mas essa daí não é o que está parecendo ser a melhor solução. Tanto que em 2013, em 2014, a Riot foi criando iniciativas para tentarem recuperar os jogadores tóxicos e também fazer com que eles tendam a ter um comportamento menos agressivo. E vamos dar uma olhada aí na iniciativa Honra, que foi implementada em 2013 pela Riot dentro do jogo, no qual no final de cada partida você pode avaliar o seu companheiro ou então o seu inimigo como uma pessoa amigável, prestativa, se ela cooperou, teve um trabalho de equipe massa, ou então se seu oponente foi honrado, se você deseja jogar com ele novamente, ele é um oponente honrado. E dependendo de quantas vezes você recebesse isso, sua conta ia estar vinculada com um emblema onde todos poderiam ver que você foi determinada coisa. Então você já fica só oponente honrado. E, tipo, isso mesmo parecendo ser pouca coisa, isso estimulou bastante para que os jogadores tóxicos diminuíssem dentro da comunidade. Isso realmente parece pouca coisa, mas além disso, a Riot
ela andou produzindo vídeos, além de que outras pessoas também foram produzidos, falando sobre o assunto, sobre o quanto se ganha mais partidas cooperando e não atrapalhando. Vamos dar uma olhada aí nesse último vídeo que eu coloquei, que é um vídeo que está lá no canal do League of Legends, Trabalho em Equipe é OP, que ele fala aí sobre as estatísticas de vitória e a questão do relacionamento de gold ganho dentro do jogo com a vitória da equipe. Jogamos League of Legends por diversão e costuma ser mais divertido quando vencemos. O sucesso em LoL depende de muita coisa. É preciso mais que habilidade e bons reflexos para se vencer. Sua capacidade de trabalhar em equipe tem um impacto significativo no resultado da partida. Aliás, quem tem espírito de equipe vence em média 1,7 milhão de partidas a mais do que outros jogadores todos os dias. O trabalho em equipe tem um papel muito mais importante do que o que você pensa em E-League. Vamos dar uma olhada em como ele pode afetar o seu jogo. Digamos que você começa uma partida e um de seus colegas já morreu algumas vezes. Antes que você perceba, ele está dando um chilique. Agora a escolha é sua. Você poderia bancar o crianção com ele, xingar, gritar e fazer ele se sentir mal. Porque, claro, é isso que vai melhorar a situação. O que alguns jogadores não entendem é que ralhar com seus colegas de equipe não traz uma virada épica. Raiva não vence partidas. Cada jogador negativo em sua equipe reduz suas chances de vencer de uma média de 54% de chance com 0 brigões para 46% com 3, e assim por diante até o fundo do poço. Então faz mais sentido focar na vitória. Ajude seu colega, compre algumas sentinelas ou concentre-se em sua rota e acalme os ânimos no chat. Jogadores que mantêm sua equipe focada vencem mais partidas. Jogadores que enfrentam fogo com mais fogo sabotam suas próprias chances de vencer. Espírito esportivo e trabalho em equipe vencem partidas. O impacto do trabalho em equipe também pode ser acompanhado em tempo real. É só ver a quantia em ouro. Nossas descobertas iniciais sugerem uma relação direta entre o comportamento de uma equipe e o ouro que eles conseguem acumular em uma partida. Neste caso, as coisas vão por ladeira abaixo depois de uma emboscada que deu errado. Um jogador decide que o outro é um noob e perde a razão. Enquanto isso, a equipe adversária se mantém concentrada, o que significa que eles podem concluir mais objetivos. Mais objetivos, mais ouro. Mais ouro, mais itens desnecessariamente grandes. Mais itens desnecessariamente grandes, mais GG. O poder do trabalho em equipe pode até ser visto no nível individual. Jogadores com um histórico de comportamento positivo vencem 10% mais partidas que outros. Por outro lado, um jogador com histórico de relatos irá, em média, vencer 35% menos partidas. Fica bem claro, equipes em que todos se ajudam em tropeços têm muito mais chances de vencer. Então, da próxima vez que você quiser vencer em League, é só se lembrar, trabalho em equipe é OP. Bem, vocês puderam aí ver... Vocês puderam ver esse vídeo aí do League of Legends, né? Trabalhou em equipe OP, que ele mostra um gráfico bem bacana. Isso incentivou também várias pessoas a dialogar, em vez de discutir, dialogar para tentar resolver a situação. E é isso, né? Vamos ver algumas dicas de como lidar com esses jogadores tóxicos. Bem, a primeira opção é dialogar. Vamos tentar dialogar com ele, vamos fazer ele baixar os ânimos. Acalma aí, fera, baixa a tua onda. Vamos ver, resolver, acalma, foca no objetivo que a gente consegue. Algumas vezes pode realmente dar certo, outras vezes não, devido a várias circunstâncias do jogo. Mas às vezes simplesmente aquele cara quer acabar com a partida. E aí o que você deve fazer? Você deve denunciar a pessoa pela ferramenta lá que o League of Legends disponibiliza no final da partida. Você vai colocar o tipo de comportamento que ele obteve e mais tarde no fórum, no próprio site, vai ter um tribunal no qual os jogadores aleatórios vão poder analisar o caso, avaliar se esse jogador é tóxico ou não, se ele merece ou não ser banido, e o caso vai ser passado para a Riot e aí eles vão dar o veredito. Bem, mas enquanto esse cara aí já sabe que vai ser reportado, o recomendado é você bloquear o chat se não tiver conversa, para evitar que as conversas dele fiquem no seu ouvido e você também termine atrapalhando a partida dos seus aliados, porque esse que é o conceito de jogador tóxico, né? Ele passa aquele comportamento dele para você.
E não é isso o nosso objetivo durante os jogos de League of Legends. Bem, muito obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês. Agora a gente vai abrir espaço para perguntas. Se vocês quiserem, podem falar também sobre experiências que vocês tiveram dentro do jogo, com jogadores tóxicos, como vocês reagiram. Aí fica aberto para vocês. Está aí o meu contato, Hotmail e Gmail. E vamos lá. Alguma pergunta? Bom dia. Eita, foi mal, desculpa. A Riot nunca pensou em tirar o chat e investir naqueles smart ping, ao invés de simplesmente cortar o chat ou então fazer modos de jogo que não tenha chat. Eu sei que prejudica a questão do jogo de equipe, mas também evitaria muita coisa, né? Porque, por exemplo, o jogo foi recém-lançado pela Nintendo, o Splatoon, que são 4 contra 4, foi muito criticado no início porque você não tem condições de conversar com a equipe. Por um lado é bom, assim, é ruim porque você não tem como se comunicar, mas pelo outro lado é muito bom porque você não está preocupado em estar esculhambando o cara está ali esculhambando. Você tenta fazer o possível para poder ganhar. A Riot nunca pensou em fazer esse tipo de coisa ou criar modos diferentes, assim, para que não tenha chat mesmo. Porque o jogo é muito bom, o League of Legends, mas o chato são os jogadores. Eu parei de jogar por causa disso. Tá, alô? Sim. Sim. Tem alguns jogos da Nintendo, sim, que tem essa desabilitação no chat. E realmente é algo bem interessante. Tem, inclusive, aquele jogo, como é que é o nome dele? Destiny? Não, Destiny não. Journey. Tem um Journey que ele trata sobre um jogo bem emocional, assim, que não tem como você se comunicar com o seu parceiro no modo multiplayer. E você passa através de sensações do que ele está querendo passar para vocês fazerem um trabalho de equipe bacana. Mas como o League of Legends é um jogo de estratégia, e tem várias possibilidades, isso daí ficaria inviável para fazer. A não ser que eles criassem outro mapa, ao menos no Summer's Rift, a não ser que eles criassem realmente um outro mapa, com outro objetivo diferente, que eles pudessem testar isso. Bom dia. Você sabe dizer se a Riot tem alguma estatística a respeito da quantidade de jogadores tóxicos por horário de jogo no Brasil ou por elo? Ou algo em relação a isso, tipo, de tal hora a tal hora existem mais jogadores tóxicos online, ou em determinado elo, sabe, algo do gênero. Tem alguma estatística a respeito disso? Bem, eu dei uma olhada e eu não consegui achar sobre os horários. Porém, a pesquisa que eu fiz, que envolveu 10 partidas, foi realizada no período da noite. Você pode ver que em todas as 10 ocorreram comportamentos tóxicos. No caso desses daí que eu mostrei naquela tabela anterior. E eu creio também que na madrugada, também porque geralmente os jogadores tóxicos, o mau comportamento, muitas crianças, tipo, elas ficam fazendo besteira no computador e vem atrapalhar algumas partidas. Eu creio que na madrugada seja o melhor horário para jogar sem jogadores tóxicos. O lado ruim vai ter muita gente com sono. Oi, bom dia. Você acha que essa onda crescente de jogadores tóxicos acabou incentivando pelo aumento do procurado Elo Job pelos jogadores? Sobre o que do Elo Job? Elo Job. Você contratar alguém para fazer um serviço social para você. Tipo Elo Rock, esse negócio. O Elo Job, no caso, seria você pagar alguém para pegar, no caso, isso, rank para você. Isso mesmo. Bem, isso daí, se a Riot descobre, é banimento. Inclusive, já teve casos de jogadores profissionais que já foram banidos por conta de Elo Job, né? Bem, a questão aí de comportamento tóxico, geralmente quando é um Elo Job, o cara tenta
te manter limpo, né? Porque ele só quer fazer o trabalho dele para conseguir o dinheiro dele dessa forma aí, que é ilegal de acordo com as normas do jogo. Mas, no caso do Elo Job, eu creio que não deva ter tantos jogadores tóxicos quando se trata de Elo Job. Mais uma pergunta, pessoal? Alguém quer comentar sobre experiências que teve dentro do jogo, com jogadores tóxicos? Como vocês reagiram quanto a isso? Não, assim, só pra mostrar como um único jogador focado pode fazer diferença numa partida. Que eu tava numa partida, nosso time inteiro tava mal e a gente começou não a se xingar, mas a criticar um ao outro. Eram amigos realmente próximos, não eram desconhecidos. E por incrível que pareça, um random lá, ele tava calmo. Não, galera, calma aí, vai dar. E nós estávamos discutindo, né, criticando, não, você fez isso, você fez aquilo e tal. Mas quando chegou nos 25, 30 minutos de partida, ele começou a gerenciar o time, ele começou a coordenar, começou a dar voz de comando, começou a manter a calma no chat, começou a organizar as TFs e os objetivos. E a gente conseguiu uma vitória que a gente não imaginava. Era um jogo perdido, onde um único player manteve a calma e conseguiu levar o resto do time todinho para a vitória. Esse tipo de comportamento aí que esse teu aliado teve, ele veio também por conta dessa iniciativa aí, Honra, que o League of Legends lançou. E, poxa, quando lançou, não sei quem tava na época, mas quando lançou, tava todo mundo bonzinho, todo mundo virou bonzinho quando lançou, né? Todo mundo queria o emblema lá. Esse tipo de comportamento surgiu de querer liderar, querer levar a vitória, surgiu por conta dessa iniciativa. Eu não sei se tu comentou, mas falando de experiência própria, eu jogando assim, muita gente, eu nunca sofri muito disso, porque eu, sei lá, mal falo no chat, mas eu no Facebook acompanho um grupo que é, no caso, a Ilha da Macacada Feminina, e sei lá, de 5 posts no dia que as meninas postam lá, 4 é falando, cansei de jogar LOL, porque é muito machismo, é muito rage, só porque, sei lá, muita menina fala, eu troquei meu nick porque tá insuportável jogar, porque quando descobre que é menina, ou xingar, sai daí, vai lavar prato, fica quieta, vai jogar de suporte, sai do top, já vi menina falando, já até vi no meu time, eu fiquei na minha, vou evitar rage. A menina pegou top e tu é menina, e a menina sou, o que tem aí? A gente vai perder, a menina tá no top, não tá em suporte, sai daí, vou ficar FK o jogo inteiro, não sei o que lá, isso é tão desnecessário, sei lá. Os jogos antigos, eles sempre associaram bastante, a figura da mulher com os suportes, como sacerdotes, entre outros. E isso fez com que gerasse um mau costume entre os jogadores, também porque existia um pouco, antigamente tinha um público menor feminino. E o caso que eu falei da garota que foi assediada nos Estados Unidos, também começou assim, e o cara começou a querer adicionar no League of Legends. Por conta do nome, o cara pesquisou no Facebook, começou adicionando, conseguiu o número do telefone, e isso daí tá virando um caso sério. E também tem o oposto, né? O cara vai e faz o assédio. E tem muita menina que tira proveito disso. Que bota nick de menina, mostra que é menina só pra ganhar skin, RP, essas coisas. E eu acho muito errado isso. E quando eu comecei a jogar,
como eu já havia experiências de jogos passados, de outros jogos online, eu evitei botar nick de menininha pra não ouvir. Ela joga mal porque é mulher. Essa é muito chato. Realmente bastante chato isso. Inclusive tem até homens que colocam nicks femininos, se passam por mulheres, que mantêm um relacionamento virtual com outros homens se passando por mulheres só para ganhar benefícios dentro de jogos. Isso no League of Legends quanto em outros jogos também. Isso é meio bizarro, mas acontece e tem gente que dá skin no League of Legends para garotas ou os caras que se fazem garotas, quanto para esses próprios caras aí. Tem gente que paga. Eu não entendo isso, mas é desespero. Esse problema dos jogadores tóxicos não acontece somente no League of Legends, acontece em vários outros jogos online. Mas tem uma coisa interessante, tem muito, ou seja, lá fora o brasileiro é visto como um jogador troll, um jogador tóxico. O que deve estar acontecendo aqui no país para isso tá... Então, os brasileiros, antigamente nos jogos não se tinham muitos servidores brasileiros em vários jogos online. O que acontece, e vários jogadores brasileiros tinham vontade de jogar. Isso aconteceu que alguém aí é BR, aí começou. Aí o servidor se infestava de brasileiro e eles começavam a falar português, sendo que o servidor era americano e ninguém entendia a língua que nós estávamos falando, os brasileiros. E eles ficavam confusos quanto a isso e os brasileiros eram inconsequentes quanto a isso. Aí criaram os servidores brasileiros. Nós podemos migrar para eles. Isso também no League of Legends foi muito bacana. E aí começou a história do Rue, né? Do Mordekaiser. Por conta de uma risada que é comumente dada nas redes sociais. Que é, E o Mordekaiser foi associado num vídeo de League of Legends a isso. E ele popularizou tanto o jogo League of Legends quanto os brasileiros estarem ligados a ele, a esse tipo de comportamento. E tem muito... E em vez de as pessoas desmentirem isso e mostrarem que não são, tipo, trollzinhos ou então zoeiros, as pessoas... Aqui é Rue mesmo, aqui é BR. Eu não acho que o brasileiro seja ruim. Eu acho que ele quer aparecer. Mais alguém? Você acha que o cenário competitivo evoluído do LoL contribui para essa comunidade tóxica? Que às vezes eu acho que as pessoas querem sempre performar melhor, jogar melhor, com uma esperança que vai jogar a nível, entendeu, dos melhores. E culpam o time por causa disso. Você acha que tem essa relação? Então, a relação de modo competitivo de League of Legends, ou as ranqueadas, elas cresceram assim bastante por conta das recompensas que você ganhava, a popularização do jogo, os benefícios que você ganhava, as skins no caso. E o cenário competitivo evoluiu. Os esportes estão aí, vários campeonatos mundiais de League of Legends, e várias pessoas que quiseram copiar esses profissionais aí que estão ganhando dinheiro. Viam uma partida, vamos dar um exemplo, o cara viu uma Tristana numa partida oficial do Mundial. No outro dia, ou então na mesma hora, só aparecia Tristana nos jogos. Todo mundo querendo copiar a mesma build que o cara fez, a mesma forma que o cara montou o campeão dele para aquela partida. E bem, isso daí você pode ver que os caras estão querendo copiar os profissionais para tentarem ser melhores, conseguirem melhores resultados. E isso talvez não seja a melhor solução para determinada partida. E isso está gerando confusão, porque todo mundo quer pegar um único herói e acaba criando confusão dentro das ranqueadas. O sentimento de querer ganhar também ajuda nisso. E ou um time ganha de início, ou
pessoal desiste. Por exemplo, no início geralmente todo mundo faz o blue, né? Que é o golem. Se alguém roubar o blue do jungle ou então do mid, o cara chia muito. Bem, mais alguém? Eu andei pesquisando um tempo atrás sobre a questão dos comportamentos das pessoas que jogam jogos com ranking. Então, jogos... Eu não queria fazer comparação. Beleza, eu jogo Dota e jogo LoL. Mas o Pro do Dota, ele é marcado pelo o ranking numérico, que é um float, né? Um número muito grande, que não tem um número, não é taxado. Que é o... Eu esqueci o nome agora do nome que dá. MMR, exatamente. O MMR da pessoa. No LoL, ele é taxado como um bronze, um gold, um platina. Então, isso termina fazendo que os jogadores queiram evoluir para não serem mal vistos no bronze. Conheço muitas pessoas, muitos amigos meus que são bronze, jogam muito bem, não estão no competitivo porque não querem, mas que são discriminados por serem bronze. Então, até a falta de prática, o cara demorou para jogar, ele vai cair no ranking, beleza, isso é legal, mas porque isso força, no caso, você a jogar. Mas a discriminação que tem contra as pessoas que são ranking baixo, isso causa uma antissocialidade muito grande entre os players. E só o fato de uma pessoa, esse cara tá começando agora, esse cara não sabe de nada, chuta ele para fora. Então, é mais a questão do trabalho em equipe que deveria ser preservado, né? Que deveria ser construído mais entre os jogadores brasileiros. E eu vejo que não é bom, não. No League of Legends, você não pode... Tipo, quando você começa a partida... Quando você começa a partida, você não pode ver o rank que aquele jogador tá. Se ele é bronze 1, 2, 3, 4, 5. Porém, existe, se não me engano, quem joga ranqueado tem um site que você dá pra ver qual é o ranking da galera que tá na sua partida, os talentos que ele tá usando. Isso daí já gera um preconceito e o cara também, tipo, já fica esperando menos do cara. Tem gente que vê e já quer, tipo, já se dá por derrotado porque tem um bronze no time. Tem muita gente aí realmente que é muito boa, que não liga pra competitivo, ranqueado. Eu, por exemplo, eu não tô no Mundial porque eu não quero. Bem... Não tirando a culpa dos jogadores, obviamente, porque os tóxicos, eles têm a tendência a ser um pouco mais agressivos, né? Só que eu acho que a Riot, ela também tem culpa nisso, porque por uma série de motivos. Eu tô num grupo com outras 4 pessoas, tá certo? E eu quero jogar direito. Aí os 4 ou um só se comportam de uma maneira inadequada. E no fim da partida, o que é que eu vejo? Eu vejo a minha pontuação, se é um A, um B, um C, um D, um S, menos A, mais, sei lá. Só que eu não vejo o detalhamento do que eu posso fazer, do que ocorreu para que eu possa melhorar. Porque, por exemplo, tem outros jogos, eu joguei muito StarCraft 2, certo? No fim de cada partida você vê, tá na sua cara, as estatísticas do que você fez, de como seu time se comportou, o que foi ruim, o que foi bom, e você sabe qual é o seu ponto para melhorar. Eu quero subir de liga, tá certo, eu vou ter que melhorar, sei lá, a quantidade de construções, vou ter que melhorar os meus upgrades, esse tipo de coisa. Eu acho que a Riot não é muito clara no cálculo do MMR. Eu acho que eles deixam correr muita coisa, eles falam inclusive dos bans, vamos tomar medidas, mas eu não vejo nada sendo tomado, porque assim, pode até ser que esteja sendo tomada alguma providência, mas no dia a dia a gente vê sempre as mesmas pessoas, os mesmos caras estão lá jogando, os mesmos caras estão lá xingando, e eu não vejo mudança, entendeu? Então isso aqui é mais uma crítica, assim, porque... É porque esse processo, para você banir um jogador, ele é demorado por ter que passar em um tribunal, e depois do tribunal, se ele é avaliado ou não, ele passa para Riot, e isso gera um tempo, né, de resposta para eles, e tipo, mesmo o cara sendo banido, o cara se tipo, ele ficou revoltado, vai criar uma outra conta, voltar com o mesmo nome, um nome parecido, e vai voltar a realizar o mesmo tipo de comportamento, somente para atrapalhar partidas. Inclusive tem vídeos no YouTube que a galera grava, hoje acordei de manhã, vou trollar uma ranqueada. E tem gente que acha graça nisso, dá visualização.
o pessoal quer repetir a mesma coisa. Sim, no League of Legends, tu falou do MMR, né? Tem um site, que é o LoL King, se eu não me engano, que dá pra ver as suas partidas anteriores, dá pra ver também os aliados e os inimigos. E também ver, se eu não me engano, as estatísticas de tipo AD, AP, quanto você tinha, né? Acho que isso daí você dá pra ver o seu desempenho dentro do jogo, como é que foi, pra você poder ver o que é que tá melhorando, a quantia de farm que você fez, o que é que você precisa investir. Muita gente também vê vídeos de jogadores profissionais que dão dicas de farm, entre outros, para poder melhorar dentro do jogo. E algumas dão sucesso, outras não, mas muita gente tem melhorado por conta disso. E é por isso que League of Legends se tornou um jogo tão competitivo e está acontecendo coisas desse tipo todo dia, várias partidas. Qual o teu elo no LoL? Teu elo no LoL? Como? Teu elo, teu ranking no LoL. Assim, eu não jogo, eu joguei LoL casualmente esse ano, mas eu joguei desde a segunda temporada, sabe, do League of Legends. Eu fui prata na segunda temporada, na terceira também fui prata, cheguei a 1. Eu dei rage quando minha internet caiu lá, não quis mais jogar. Claro, eu joguei até o final, né? Eu não gosto de atrapalhar a experiência de entretenimento de outros jogadores. Mas assim, eu parei na terceira temporada como prata e agora não estou mais jogando League of Legends. Atualmente o MOBA que eu estou jogando é Heroes of the Storm. Tu acha que os jogadores tóxicos te atrapalhavam a subir ou algo assim do tipo os caras que faziam no job, como um amigo falou aqui? Jogadores tóxicos estão atrapalhando o quê? Se te atrapalhavam a subir ou os jogadores que fazem elo job ou faziam? Não, geralmente assim, porque não tem como você saber quando o cara faz elo job. O cara geralmente não fala. Se o cara for besta, o cara fala e se lasca. Porque aí a conta do cara que comprou é banida e quem estava fazendo é banida também, se eles descobrirem. Mas assim, eu sofri muito pra subir por conta de troll, mas tem que persistir. Tem que acreditar. Eu percebo que você está aí com uma coisa da Horda, né? Do World of Warcraft. E eu queria saber sua opinião a respeito disso. Por exemplo, eu jogo WoW há mais ou menos 3, 4 anos. E eu não percebo, pelo menos no servidor onde eu jogo, uma quantidade de players tóxicos. Eu queria saber, pela sua experiência de WoW, se você vê a mesma quantidade de players tóxicos lá que você vê em LoL, ou será que tem mais em LoL por ser um jogo gratuito, por ser um jogo mais de fácil acesso? E se você leva ban em LoL, você cria outra conta gratuitamente. Se você leva ban no WoW, você vai ter uma despesa de 100 e poucos reais para conseguir uma outra conta. League of Legends, por ser um jogo gratuito, ele tem disso também. E no WoW, você tem que pagar mensalidade para poder jogar. Pessoas pagam para se divertir, para poder relaxar, passar o tempo. E isso faz com que todo mundo queira trabalhar em equipe. Tem jogador tóxico? Tem. Em uma quantia menor, sabe? E como é que eu posso dizer? Quando você é banido no WoW, tipo, você chega a perder mais de 100 reais porque é um investimento para você comprar o jogo, né? Mesmo que o WoW ele esteja caminhando por um caminho agora para ficar meio gratuito, porque você pode pagar a mensalidade por Gold, mas mesmo assim a quantia continua sendo menor e eu creio também que continuará sendo. Mais alguma pergunta, gente? Alguma pergunta mais? Então, palmas, por favor. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pessoal. Lembre-se que os jogadores tóxicos, quem tem que resolver isso é a empresa e os próprios jogadores. Obrigado.